Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 13 de abril de 2026, hoje é segunda-feira. Hoje nós estamos no nosso 48 dias da caminhada de oração 13. O tema do dia é Entregando as Nossas Coroas. O texto-chave está em Apocalipse, capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Irmãs, mais um dia, mais uma segunda-feira, mais uma semana começando. Eu desejo que vocês tenham uma semana abençoada, cheia da graça do Senhor. Minha voz está um pouquinho diferente porque passeei bastante, caminhei no frio, então agora a voz está meio assim. Mas nós vamos vencer, hein? Tenham paciência comigo. Olha, ontem nós falamos sobre o vaso quebrado, né? O processo e é claro que teria muito mais coisa para falar. A gente poderia falar a semana inteira do vaso quebrado, né, irmãs? E E a gente entende que o processo, nós precisamos aprender a passar pelos processos da vida, porque cada processo nos lapida, cada processo nos estabelece, cada processo nos aprova, e o problema é que a gente não passa pelo processo. Você não quer passar pelo processo de humilhação, você não quer passar pelo processo de espera, você não quer passar por um processo de dificuldade financeira. E sabe o que é mais triste, irmãs? Muitas vezes os processos não são porque Deus está fazendo aquilo, são por causa dos nossos próprios erros, são por causa dos nossos próprios problemas. Nós caçamos e a solução é passar pelo processo e a gente ainda não quer. A gente sai no meio do processo, a gente não deixa o oleiro terminar a obra, e aí por isso a gente tem que ficar voltando. Isso pela misericórdia dele, né, irmãs? Porque vai chegar o dia que ele vai julgar todas as coisas e talvez a gente nem tenha a oportunidade de voltar a ser um vaso de honra. Então, nós falamos sobre isso, do vaso quebrado, o gigante chamado ego, que levanta estrutura, ele ama levantar estrutura, né? Parece os construtores da Torre de Babel. Vou construir algo bem alto, bem imponente. Assim é o ego. Você vai indo achando que está fazendo, que está construindo. Olha como eu estou bombando, olha como eu sou a poderosa, a próspera, a cheia de unção. E a gente vai indo e aquilo, ele vai nos condicionando de uma forma, a gente cauteriza a nossa mente e de repente a gente é destruído, né? E nós falamos da estrutura endurecida, mentalidade que é daquela forma, né? Só daquela forma, e mesmo coisas boas. Eu estou recapitulando aqui porque é importante a gente entender isso para a gente entrar nesse devocional de hoje. E mas como que a gente deve andar no meio de tudo isso, né? Como que a gente deve andar então? Como é que a gente faz quando a gente é cheio? Quando Deus nos dá algo, como é que a gente vai fazer para ter um equilíbrio? A gente precisa, a gente precisa aprender o caminho do Senhor. É a palavra dele que nos direciona. Porque lembra que eu falei ontem também que às vezes a gente tem uma falsa humildade, até para orar, né? A gente está sempre lamuriando com o Senhor, chegando achando que ele vai te ouvir mais ou ter mais misericórdia. É lógico que a gente é pecador, irmã, é lógico que a gente tem que reconhecer o nosso pecado, porque isso faz parte do grande processo da humildade, de tudo que Deus nos entrega, mas às vezes, se a gente ficar com muita falsa humildade, né, de que eu sou pecador, de que eu não mereço, de que se a gente ficar sempre nisso, isso pode ser o ego também escondidinho ali atrás, né, e te enganando, porque se a gente ficar muito assim, a gente não reconhece nem o poder, a graça, a bondade, tudo que Deus nos entregou. A gente fica com medo, a gente fica até com medo de crescer, com medo de fazer, com medo de aparecer. A gente fica com medo de ficar até soberbo, e talvez por um zelo também. Talvez não seja nem falsa humildade, talvez seja zelo. Mas só que a gente tem que crescer conforme Deus quer, sabe? Porque Ele conta conosco, Ele te criou e para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer.
Então, como que a gente vence essas coisas? O que que a gente faz, né? É no caminho, é no caminho, é caminhando ali no Senhor, todos os dias um pouquinho, aprendendo, sabe, levando aos pés da cruz as nossas dificuldades. É no caminho do silêncio, irmã. É o caminho do silêncio que quebra aquele orgulho, que quebra a soberba, porque você, o ego não gosta disso, o ego gosta de aparecer. O que você está fazendo lá no caminho do silêncio? É no esconderijo do Altíssimo, é na casa do oleiro, é, sabe, é direto na casa do oleiro, não espera quebrar, não. Não espera estar todo escalpelado para descer a casa do oleiro. Olha aí, a casa do oleiro você tem que descer, sabe? Você tem que descer para poder receber é, o quebrantamento. Mas a gente só pensa em subir, né? A gente só quer subir. E, e aí agora vem. É nesse caminho, é na terra do silêncio, é na casa do oleiro que a gente aprende a entregar as nossas coroas. E coroa fala de honra, de recompensa, de autoridade, da vida eterna, de tudo que Deus nos entrega. Nós queremos entregar muito. Sabe o que nós gostamos de entregar para o Senhor? Problema. E a gente adora entregar um problema para Ele. Pepino para Ele resolver. Problema que nós mesmos chocamos ali, naquele texto lá atrás, né? Lá no início da caminhada. Problemas que a gente fica chocando, que a gente cria, aí a gente deixa chegar no fundo do poço. E olhe lá, tem gente que não consegue nem, tá tão orgulhoso, né? Tá tão envolvido em si mesmo que não consegue nem chegar na casa do oleiro para dizer: me faz de novo, me refaz, me faça um vaso conforme o Senhor quer. Às vezes nós estamos na mão do oleiro e a gente fala: não, mas eu não quero ser diferente. Irmãs, Deus pode transformar e fazer você um vaso tão melhor que você não vai se reconhecer. Nem as pessoas vão te reconhecer, mas vão ver a glória do Senhor na sua vida. Então a coroa fala dessas coisas boas que Deus tem para nós. Salvação, prosperidade, autoridade, recompensa. Ele nos recompensa, ele é um Deus de recompensa. E aí a gente quer entregar só problema para ele. Mas o caminho da vida abundante, que eu tanto tenho falado, o caminho do desfrute, é entregar as nossas coroas. E hoje nós vamos falar disso, entregar as coroas. E as coroas são honra, adoração também. Lembra que eu falei ontem, eu terminei falando que o segredo, que eu falei como que, às vezes a gente fica perguntando como que eu vou viver uma vida dessa forma, melhor, como que eu vou crescer, como é que eu vou aprender? O caminho, o segredo é a adoração. Adoração. É na adoração e a palavra, os dois juntos. A palavra respaldando a adoração e a adoração te levando para a palavra. É esses dois caminhos aqui que vai fazer com que a gente... Porque quando você entra diante da presença do Rei, vai fazer com que você entre diante da presença do Rei da Glória, do Todo-Poderoso, que é o seu Pai, que é o seu Criador, que é aquele que te formou do barro, que fez você do pó da terra, que soprou em você soprou em suas narinas o espírito de vida, e Ele é o oleiro que está ali todo o tempo trabalhando em nós. É Ele que precisa ser adorado. E nós fomos criados para o louvor da glória dele, do Criador. Então, entregar as nossas coroas é entender que tudo é por ele e para ele. E muitos, quando começam a receber as suas coroas, elas se encantam com as coroas. Você fica tão deslumbrado com a coroa da prosperidade, a coroa dos títulos, a coroa da fama. E vocês começam a amar, né? A gente começa a amar mais a coroa e a gente quer mostrar mais a coroa do que o rei que entregou essa coroa. Olha como é que eu cheguei lá, né? Mas por quê? Por causa da nossa imaturidade. Nós não passamos pelos processos, irmãs. Nós não passamos pelo processo da cura, não passamos pelo processo do silêncio, né? E já falei, silêncio não é ficar sem falar, não é deixar de falar, é você saber o que é entrar nesse caminho, só é você entrando que Deus vai falar com você o que é. O que você tem que deixar, o que você não tem que deixar. A gente é imaturo. Mas a Bíblia fala, toda vez que você vai tomar a ceia, lê lá em 1 Coríntios, acho que é 1 Coríntios no 12, eu não lembro, está falando lá sobre
Quando você vai tomar ceia, começa falando assim, olha, avalie-se, pois, o homem a si mesmo. E se nós estamos tomando a ceia todo domingo ou de mês em mês, só aí nós já temos a oportunidade de avaliar nós mesmos. Mas nós devemos avaliar nós mesmos todos os dias, sabe? Se você falou grosso com alguém, se você foi rígido com seu filho, passou da conta, se você não foi legal com sua amiga, com seu amigo, com seu pai, com sua mãe, todos os dias. Não deixa acumular, não, irmãs. Não deixa acumular. Não deixa acumular pecado, não deixa acumular aquilo que não agrada o Senhor, não, porque isso vai te quebrar. Sabe, isso vai nos quebrar e se quebrar ali, ó, às vezes você tá indo bonitinho, é cheio de azeite, tá cheio da palavra e de repente quebra, esvai tudo que você conquistou, sabe? Não, avalia, coloca limite, te ensina, pegue na mão da sua criança tem que crescer e você não tem que ensinar ela só quando ela é criança, você é responsável, né? Você é responsável por você. Deus nos ajuda, Deus já nos deu o Espírito Santo, já nos deu tudo que nós precisamos, a cruz, o sangue de Jesus para nos purificar de todo pecado. Então não deixa acumular, pede perdão logo, conserta logo, sabe? Senão vai ficar aquilo ali, ó, é, te, te endurecendo. E essa palavra não para de ecoar na minha mente. Aquele que endurece muito a serviço será quebrado repentinamente sem que haja cura. Então é melhor você ir na casa do oleiro. Você viu que eu deixei um vaso aqui ontem, que ele está até com uma planta bonitinha, com uma florzinha, mas a pontinha dele está quebrada. Às vezes nós temos um quebradinho, uma rachadurazinha. Ah, não, isso aqui dá certo, não precisa levar na casa do oleiro, não. Né? E a gente vai indo e aquilo lá nos destrói. Mas hoje não é sobre o vaso, hoje é sobre a coroa, né? Mas é para a gente entender, porque só entrega a coroa um vaso, um vaso de honra. Porque um vaso de desonra não tem ele não tem coroa, né? Então, olha só, um rei, ele não recebe coroa pelo que ele faz. Um rei não vira rei pelo que ele faz. Ele vira rei porque ele é. Ele é descendente de rei, né? Ele é filho de rei. É pelo que ele é. E nós queremos receber coroas, nós nos deslumbramos com as coroas, porque nós não sabemos quem nós somos. A gente acha que é pelo que eu sou, pelo que eu faço, quer dizer, né? Não, você não entende quem você é, você não entende que você é filho amado, que você foi criado, você não entende ali o chamado, e aí é, a gente não consegue receber o que o Pai realmente dá. E aí Deus te dá honra, sim, Deus te dá coroas de, de recompensa, Deus te dá coroas, várias coroas no caminhar da nossa vida, mas Ele nos dá porque nós somos filhos. E aí a gente se deslumbra com a coroa. E ao invés de continuar caminhando como fomos chamados para ser, e ao invés de olhar para o rei, porque tudo é dele, por ele, para ele. Então, vamos ler todos os textos aqui para a gente receber o que Deus tem para falar conosco, tá bom? Abra o seu coração, estamos na reta final, degusta, saboreia aquilo que o Pai está trazendo e uma coisa está completando a outra. Em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 a 11, fala assim: Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como som de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Eu vou lendo e vou tentando falar para não acumular muitos versículos. Então, João teve essa visão e Deus falou: vem para cá, sobe para cá, porque eu vou te mostrar algumas coisas. Olha só, a vida com Deus, irmãs, ela é tão dinâmica. Uma hora você desce, uma hora você sobe. Tem hora que o oleiro vai falar: desce para cá, e aí você tem que descer. E tem hora que ele fala: sobe para o alto, que eu vou te mostrar coisas grandes que você nunca viu, que eu vou falar com você. Você só tem que estar atento. Hoje está um dia que Deus está me chamando para descer na casa do oleiro. Hoje está um dia que Ele está me chamando para subir mais alto. Hoje está um dia que Ele está mandando eu ficar parada, como a palavra de Deus diz.
Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou quando Deus disse ali na palavra, uma grande guerra, e Deus fala, ficai parado e vede o livramento que eu vos dá. Nós temos que aprender a ouvir a voz do Senhor. O que Ele está falando para mim hoje? Né? O que Ele está falando? Se você não está ouvindo nada, mas se eu não ouvir nada, irmã, então você faz o que você está fazendo. Se eu não ouvi nada, eu estava na casa do oleiro, não ouvi nada, não é nem para subir, não é para descer, não é para... Fica onde é que você está. Adora, você já tem o caminho. O que é o caminho? Respirar, caminhar, né? Comer, cuidar das coisas, cuidar da sua vida, da sua saúde, da sua família. Vá fazendo o que ele colocou na sua mão para fazer, vai vivendo. Mas sempre atenta e sempre desejando ouvir ele no seu dia. O problema é que a gente vai vivendo a vida inteira sem entender o que ele está falando. Então, o processo do vaso ali, a gente vê isso. Agora é hora de ficar na prateleira secando. Agora é hora de ficar no fogo. Agora é hora de você passar o esmalte. Agora, sabe? É entender o que ele está falando conosco. Então, ele chamou João e vem para cá, sobe para cá. Então, para entender coisa de coroa, nós temos que subir para entender as coroas do Senhor. Agora, para entregar ela, nós temos que descer. Nós temos que abaixar aos pés dele. Então, vamos lá. Versículo 2 do capítulo 4 de Apocalipse. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se achava sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto de esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciões, vestido de branco, em cuja cabeça estão as coroas de ouro. Do trono saem relâmpago, vozes, trovões, e diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Só dar uma pausa aqui. Você já pensou, irmãs, que você vê esse trono onde tem tudo isso que ele está falando, e tem vozes, tem trovões, tem 7 tochas, é um pouco amedrontador, né? Mas nós temos, por isso que eu falei, nós temos medo das coisas de Deus. Nós temos medo das coisas de Deus. Quando Deus falou com Moisés, lá no Monte Sinai, sobe para cá que eu vou falar com você. Eu quero falar com o povo. Deus queria, na verdade, mas falar com todo o povo. Mas quando começou tudo isso, fogo, trovão, que aconteceu isso lá no Monte Sinai, o povo falou assim, vai você, Moisés, vai você ouvir Deus, vai você ouvir lá e me conta para nós, porque a gente tem medo. Nós precisamos perder, nós não podemos perder o temor, mas nós precisamos perder o medo de conhecer a Deus, senão nós vamos ser feitos de gato e sapato pela vida, pelo inimigo, pelo pecado, porque nós não temos temor, nós não temos medo de entrar em caminhos tortuosos, entrar no pecado. A pessoa não tem temor de entrar num adultério, entra de cabeça, regalada, mereço ser feliz, mas tem medo de entrar na presença de Deus. Ele é seu pai. Por isso que eu falo que a gente não pode ter essa falsa humildade, né? Não, eu sou muito pecador, não posso nem... mas foi Deus que te criou, que está te chamando. João era pecador igual nós também. Claro que ele está purificado pelo sangue de Cristo. Claro que a gente só entra nesse caminho pelo novo e vivo caminho que é Cristo. Aí a gente tem que perder esse medo, sabe? De falar, Senhor, me ajuda. Eu quero te conhecer. Não estou dizendo para perder o temor, estou falando perder o medo que nos impede de ouvir a voz de Deus. O medo de ver as coisas celestiais, né? Vamos lá, versículo 6. Adiante do trono tinha um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Olha só, imagina ver um negócio desse, né? O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. O segundo, o primeiro ser vivente é semelhante a leão. O santo, santo, santo. Não, tá errado isso aqui, mas vamos lá de novo, que eu pulei alguns versículos aqui. O primeiro ser vivente, no versículo 7, é semelhante a leão.
O segundo é semelhante a um cordeiro, novilho. O terceiro tem rosto como de homem. O quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Olha que tremendo. E os quatro seres viventes têm cada um deles, respectivamente, 6 asas. Estão cheios de olhos e ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que há de vir. Quando esses seres viventes deram glória, honra, ações de graça ao que se encontrava sentado no trono, ao que vive pelo século do século, os 24 anciões prostraram-se diante daquele que se encontrava sentado no trono, adoraram ao que vive pelo século do século e depositaram as suas coroas diante do trono, proclamando, ou entregaram a sua coroa diante do Senhor, proclamando: Tu és digno, Senhor. É Deus nosso de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da sua vontade vieram a existir e foram criadas. Olha que coisa mais linda. Mais uma vez aí eu volto. Adoração. Olha, os próprios anciões que estão lá na glória. Se eles que estão lá na glória estão entregando a coroa, quanto mais nós, pobres mortais. Então, tem que ficar muito claro para a gente aqui, irmãs. Vocês, eu, todo ser humano na Terra foi criado para louvar ao Senhor. Esse final de semana eu estava passeando em Nova York, né, com os pastores que eu falei aqui, que veio aqui, meus pastores do Brasil, que eu amo. E ali no auge do ponto turístico de Nova York, na Times Square, aquela multidão de gente caminhando, deslumbrado com toda aquela glória, aquela imponência. E eu falei com a minha pastora, né? Já imaginou essa multidão adorando ao Senhor? Não sei se você sente isso, eu sempre sinto isso. Quando eu estou num desfile, né, de uma apresentação, sabe, desfile 7 de setembro, aqui tem muito desfile, a gente até viu um lá maravilhoso sobre, era um desfile sobre Escócia, lindo, eu amo aquela flauta escocesa maravilhosa, ou flauta irlandesa também que eu chamo. Sempre que eu estou no meio de uma multidão, irmãs, eu penso, já pensou esse povo aqui todo louvando o Senhor? E eu não falo de estar cantando, eu não falo de estar fazendo um show. Ah, é lindo mesmo, né? Um show cristão. Não, eu estou falando pessoas adoradoras, pessoas que aonde ela chega, irmãs, a glória é do Pai. A glória é do Pai. Pode estar no meio de Nova York, pode estar naquela cidade que tem as suas... que tem hora que ela é uma Babilônia, de tanto pecado, tanta coisa que deve ter ali. Mas você é um adorador. E você sabe que aquilo ali só está de pé porque o Pai está permitindo. Então nós precisamos adorar o Senhor. Onde você chegar, onde você pisar a planta do seu pé. Eu fiz esse pacto com o Senhor. Aonde eu pisar a planta do meu pé, eu quero dar a honra para o Senhor. Eu não quero tirar os olhos dele. E foi isso que os 24 anciões fizeram, e foi desse texto que eu tirei esse tema, que Deus está nos chamando a gente entregar as nossas coroas, porque entregar problema é fácil. É fácil você adorar não, fácil você se prostrar, ajoelhar, botar a cara no pó para falar de problema para Deus. Mas quantas vezes no dia ou na semana a gente se prostra para adorá-lo, como está dizendo aqui, como foi aqui, declarar que ele é santo, que ele é o todo-poderoso, que ele é o que era e o que há de vir. E mais uma vez os anciões disseram, tu és digno de receber toda a glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da sua vontade vieram a existir. Sem ele nada se faz, irmãs, nada. Ninguém pode fazer nada sem ele, nós não podemos fazer nada sem ele. Quando nós levantamos, quando nós abrimos o olho, não, nem levanta, abriu o olho, percebeu que está vivo de novo, né? Os judeus têm uma oração que eles fazem antes de sair da cama, agradecendo porque Deus deu o fôlego de vida de volta, porque a alma está dentro desse corpo novamente.
Só aí já começa a adoração, irmãs. Aí você vai tomar seu café, você vai comer, você já sabe que você tem um paladar, que tá tudo bem. Vamos adorar de novo. Sabe, assim, é uma vida de adoração, é um caminho, é um estilo de vida, não é um momento. Não é um momento lá na igreja, é um estilo de vida. E aí você vai conhecendo o reino. Aí você vai se elevando, aí você vai voar alto, como está falando aqui, como essa águia aqui, né? Que tem esse aqui, o leão, o cordeiro, a águia, tudo isso aqui representa o Senhor, irmãs. Eles têm 6 asas. Deus está nos chamando a voar alto, mas nós ficamos só no baixo, nós ficamos só no raso. Nós ficamos só aqui deslumbrados com tudo, com o mundo, com o pecado, com as glórias dos homens, e a gente não está enxergando o que Deus quer. Por isso que ele está dizendo, sobe para cá, sobe mais alto, sabe? É muito bom estar em Nova York, ver aquela grandeza. Também a gente não tem que ser resistente, porque quando eu cheguei aqui a primeira vez, eu estava resistente, porque eu tinha uma estrutura rígida, eu tinha uma estrutura ainda, até por zelo, mas Deus já quebrou minha estrutura muitas vezes, irmã, já sei o que eu estou falando, já passei muito lá na casa do oleiro, né? De quebra, minha última quebra que eu tive, que eu estou aprendendo a conhecer a voz a terra do silêncio. Eu acho que vai fazer 3 anos, 1 ano e 4 meses de um tratar na alma, assim, ó. Ele me alertou que que o processo ia ser demorado, mas ele me alertou. Eu achei que ia ser uns 7 meses, durou o dobro. Não sei se durou o dobro porque eu resisti, né? Ou eu não estava entendendo, eu não sei se durou o dobro, porque já era suposto ser o dobro e ele não me contou tudo para não me assustar, porque Deus é maravilhoso, nos ama e não nos assusta. Então, quando eu cheguei a primeira vez em Nova York, eu tinha uma estrutura endurecida, até minha feição estava endurecida, né? Porque aí você tem medo de. Isso era por temor. E tem gente que já é regalado. Minha mãe me ensinou, isso aí já aprendi com a minha mãe. Não entra no lugar regalado também, não, se abrindo a tudo. Aí entra tudo quanto é demônio, entra tudo quanto é cultura, entra tudo quanto é ensinamento no seu corpo. Então, minha mãe já me ensinou isso desde nova. Não sei de onde é que ela aprendeu isso, mas ela sempre falava com a gente: aonde você for, não vai com a alma reganhada, não. Vai com prudência. Só que juntou o ensinamento dela, juntou a minha natureza, eu era muito enrijecida. Por isso eu amo o livro do Cavaleiro Preso na Sua Armadura. Porque eu era tão enrijecida nos meus padrões, nos meus pensamentos, que aí eu tinha aquela armadura, eu nem recebia, nem via nada, a glória de Deus, só via o peso. Porque eu não sabia voar alto, então só senti o peso da opressão. Falei também quando eu ia ao Brasil, nas primeiras anos de férias, por muitos anos foi uma luta. Chegava lá, aquele peso, né? Eu encontrava os pesos. Pá, você chega no lugar, bate logo com a opressão. E eu ficava com os olhos fictos. Hoje em dia, irmãs, eu aprendi a voar mais alto. Aprendi a voar mais alto. Sabe, o dia que Deus me ensinou isso, falou, aqui, ó, você tem que se elevar. E você se eleva todos os dias, se santificando e na adoração. Então, sobe para cá. Essa é a palavra que Deus está nos chamando. Sobe para você ver, as coisas da minha perspectiva e não da sua. E nem do que o inimigo está te colocando medo, porque como foi lá no Monte Sinai, Deus chamou o povo, ele queria que o povo subisse para o Monte Sinai para ver o que ele vai fazer, entregar as tábuas, todas aquelas coisas, né? Ver ele, que eu falo, ver o que ele está fazendo, né? Porque ninguém via Deus face a face. Mas o povo tinha medo. Nós temos medo. Nós temos medo do mover, nós temos medo de tanta coisa, nós precisamos de ser libertos disso. Porque lembra que eu falei que os amiguinhos do ego é o medo? Os amiguinhos do ego, o ego é o gigante. Os amigos dele ajudam a construir as muralhas. Muralhas que nós colocamos entre o amor, muralhas que nós colocamos entre o próximo. E aí a gente não vive o que Deus quer. Agora vamos ler, nós temos muito texto aqui, irmã, eu tenho que, como diz minha mãe, mandar brasa aqui. Apocalipse 3, o versículo 11 e 13, fala assim, 11 e 13, não, vamos ler o 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. Da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro,
para experimentar os que habitam sobre ela, sobre a terra. Eu venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Cravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha só. Então, entenderam que Deus nos dá coroa. Ao longo da nossa vida, nós vamos tendo coroa. Talvez eu vou falar aqui um pouquinho, né, para dar uma lembrada, mas você tem coroa. Você tem a coroa da vida, você tem a vida eterna, que é uma coroa. Você vai recebendo coroas, né? Mas aqui está dizendo algo que você precisa, para você não perder a sua coroa. Você precisa guardar as palavras do Senhor, perseverar, né? Guardar a palavra nos dias das provações, nos dias da luta, nos dias da dificuldade, no dia da afronta. E porque ele diz que ele vem sem demora, mas preserva, guarda a sua coroa. Irmãs, nós falamos muito aqui nessa caminhada de oração sobre proteger coisas, guardar coisas, que é outra coisa que a gente também não entende. A gente recebe algo agora e aí a nossa alma insaciável já quer outra coisa. Aprende a andar naquilo que você recebeu. Aprende a andar naquilo que você recebeu. Você recebeu uma unção agora de prosperidade, por exemplo? Aprenda. Fala com o pai, como é que eu caminho nisso aqui? Como é que eu preservo isso aqui? Não fica querendo já a unção da cura. Você nem desenvolveu a unção que Deus te deu aqui, você nem curtiu, você nem desfrutou, você nem entendeu, você já quer outra coisa, sabe? A gente já quer, não tem problema querer, só que a gente não vai ter estrutura. Você tem que cativar e guardar a sua estrutura. Nós começamos falando da mulher varrendo a casa para achar as dracmas que é importante, ela valorizou. Aí nós falamos do azeite, aí ela valorizou. Você tem que valorizar as coisas de Deus, aquilo que ele fala com você, aquilo que sussurra, aquilo que ele está te ensinando, sabe? É gostar do processo, é desfrutar do caminho. Caminho não é fácil. Caminho não é fácil, não, irmãs. Caminho é caminho de cruz, é caminho de abrir mão de si mesmo. Mas se você aprender a desfrutar, você vai receber mais. Mas aqui fica, guarda a sua coroa. Guarda, sabe? Protege. Não fica querendo exibir ela para qualquer um, não. Porque senão você pode. Aqui, ó. Venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém roube, tome a sua coroa. Não é nem roube, toma a sua coroa. E muitas vezes, ao invés de a gente colocar a nossa coroa aos pés do Senhor, as nossas honras, tudo que ele nos deu, porque tudo que ele nos deu é dele. A gente está colocando, às vezes, em lugares errados e a gente pode perder a nossa coroa. E então, está falando que é o vencedor, no final aqui, vai fazer dele uma coluna no santuário do meu Deus. Nós não fomos feitos para ser muro de coluna enrijecida que impede a gente de viver o que Deus quer. Nós fomos feitos para ser coluna no santuário do meu Deus. Eu não lembro o salmo que tá, mas que fala que nós somos filhas como colunas do palácio, sabe? Nós somos uma coluna. Coluna é algo, ainda mais aquela coluna daqueles palácios, né? Aquelas colunas fortes, bonita, bem cuidada. Então não seja um muro que impede você de ser gentil, um muro que impede você de ser quem Deus te chamou para ser, um muro que te impede de ser alegre, de ser leve, de ser próspera, de ser, sabe, aquele muro enrijecido, que você é uma topeira com todo mundo ou com você mesmo, que você está botando barreira, que é o ego, que vai só construindo um tijolinho, todo dia bota um tijolinho em cima da gente e a gente vai virando aquele muro. Seja uma coluna no santuário do seu Deus. Agora vamos ler Mateus, capítulo 18, no versículo 4 e 5, para a gente não esquecer de onde que é o caminho de guardar a coroa. Nós lemos esse texto, vamos ler de novo.
Vamos ler o versículo 3. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não tornardes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilha, como esta criança, esse é maior do reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Humildade, humildade. Humildade não é ser pobre, não é a nossa, sabe, o que a gente acha de humildade. Humildade é o que Jesus veio nos ensinar. Ele é o maior exemplo que ele despiu da sua glória. Ele despiu da sua glória. Ele não quis ficar provando quem ele era. Ele apenas era. Ele vivia e caminhava naquilo que ele veio fazer aqui na terra. E ele, sendo Deus, todos os dias ele buscava o Pai. E ele falou assim: eu faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Ele tinha uma comunhão profunda, ele mesmo ele sendo Deus. Ele falou com o Pai, a unidade, você com o Pai, transmite para o mundo quem é o Pai, porque nós somos um. Ele falou, quem vê ao Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Nós temos que buscar essa intimidade. Por isso, Deus disse para João, sobe para cá. Sobe, sabe? Você precisa subir em busca do Senhor para entregar a sua coroa. Agora vamos ler Ezequiel 21, 26. Capítulo 21, 26 fala assim: assim diz o Senhor Deus, tira a coroa, tira o diadema e remove a coroa. O que é, já não será o mesmo. Será exaltado o humilde e abatido o soberbo. Olha isso, irmãs. Você está entendendo que Deus, ele pode retirar as nossas coroas. Ele pode retirar nossas coroas. Tem muita gente que perde a sua coroa. Olha o que aconteceu com Davi por causa do pecado. Né? Ele não perdeu o reino porque Deus tinha uma promessa para ele, mas ele se sujou. Os filhos dele virou uma desonra. Vamos preservar nossa coroa, vamos ter temor de expor as nossas coroas e nos orgulhar daquilo que não pertence a nós. E eu não estou falando, irmã, com falsa humildade, porque eu tenho muito temor e eu oro sempre para que Deus tenha misericórdia, né? Para que Deus tenha misericórdia da gente. E aqui está dizendo que ele vai exaltar os humildes e o abatido. E o humilde não é a falsa humildade. Não é eu sou coitadinho, eu sou pobrezinha, eu não mereço, né? Eu não quero nem crescer, porque eu sou tão boazinha. Eu não quero, Jesus, nem quero crescer, não, porque eu não quero cair em pecado. Mas nós já estamos no pecado da soberba, que está escondidinho no nosso coração. Porque o Senhor, se Ele quer te fazer algo, por que você está com medo dele? O medo é um amigo do ego. O medo te impede de você viver o que Deus tem. Mas nós precisamos ter temor. Pai, livra-me do mal. A oração do Pai Nosso. Livra-me do mal. Livra-me de resvalar o meu pé. Sabe uma coisa que nós precisamos também, irmãs? Conhecer quais são aquilo que pode te levar à queda. A gente não para pensar nisso. O que pode te levar à queda? É o adultério? Você sabe que se der mole você cai? Ou é dinheiro, né? Você sabe que, nossa, se eu tiver muito dinheiro, eu acho que eu não sei, você tem que saber o que é, qual é a comida que se Satanás te oferecer, você entrega o ouro. Você não viu ali Esaú? Abriu mão do direito de primogenitura por causa de um prato de lentilha. O cara devia ser louco com lentilha, né? Ou então, às vezes, você tá com fome, tá cansado, e aí, às vezes, e aí a gente traz figurativamente para a vida espiritual. Às vezes você está com fome, porque você está desnutrido, você não comeu a palavra, você não tem comido todo dia. Aí você está cansado das lutas, cansado daquela situação. Às vezes você está cansado, vamos simular uma história aqui. Você está cansado do seu trabalho, as pessoas não te valorizam, você ganha pouco,
né? Você está vendo o ímpio prosperar no seu caminho, você está cansado de ser honesto, de ser um funcionário bom, e aí ali vamos supor que você tem a oportunidade de roubar, ou você tem a oportunidade, vem alguém, te paga, te chama para fazer um negócio meio cabuloso, né? Aí a pessoa vai. Ah, mas é só um dia, só preciso desse dinheiro, sei lá, né? Ou você está cansado de um casamento que está difícil, e aí vem alguém para te cantar, para falar coisa para você que você vai começar a acreditar que é verdade. Se você ouvisse do seu Pai Celestial quem você é, o seu valor, a sua beleza, você não ia se encantar com qualquer um que chega falando que você é bonitinha, que você é tão boazinha, que você é uma mulher incrível. Você não ia se encantar com isso porque você conhece o seu valor. Então, mas nós precisamos saber o que é que pode nos resvalar o pé. É um vício, né? É um vício, vício da pornografia, vício da bebida. Nós precisamos saber e fugir. Foge desse caminho. Foge desse caminho. Não foi isso que José fez? Por falar em José, olha só, deixa eu ler uma parte aqui que eu guardei. Então, nós não podemos, por falta de sabedoria, medo, deixar de receber o que Deus tem para nós. Porque Ele tem prazer em presentear seus filhos. Ele tem prazer de mostrar o vaso de honra. E Ele tem prazer de mostrar os filhos dele. Porque olha o que Ele fez na vida de Esther. José fez na vida de Davi. Cabe a nós andar nos caminhos dele. E avaliar o nosso coração, sabe? E devolver para Ele toda a honra e toda a glória. Tudo aquilo que Ele nos der, irmã. Tudo o que Ele nos der. Não é falsa humildade. Toda hora eu estou batendo aqui nesse negócio de falsa humildade. Então, vá buscar de Deus, vai estudar, vai olhar dentro do seu coração. Eu estou sendo falso, eu estou usando de falsa humildade. É entregar nossas coroas, entender que tudo é dele e guardar, porque nós podemos perder por nós mesmos, né? Alguém pode arrancar de nós a nossa coroa, o mundo, as situações, mas Deus também pode tirar a nossa coroa, porque aqui está dizendo que, vou ler de novo o versículo 26 de Ezequiel, assim diz o Senhor, tira o diadema e remove a coroa. O que é, já não será mais. Será exaltado o humilde e abatido o soberbo. Então, nós precisamos entregar as nossas coroas para Ele. E muitos, quando começam a receber as suas coroas, se encantam. Não se encanta com a coroa, não, irmã, se encanta com o Rei da Glória. Recebe a coroa de bom grado, mas se encanta pelo Rei da Glória. É Ele que nós temos que ser apaixonados. É toda aquela glória dele que tem que nos fazer prostrar e falar, Pai, eu sei que eu sou vaso de barro, e eu sei que o azeite que está aqui pertence ao Senhor, a água que está aqui pertence ao Senhor, o tesouro que está aqui escondido pertence ao Senhor, tudo é teu. O meu fôlego de vida é teu. Se o Senhor retirar o fôlego de vida, irmã, já era, né? Nós não somos nada aqui nessa terra. E o nosso caminho é caminhar na retidão. Precisamos caminhar na retidão como filho de Deus. Agora vamos ler Eclesiastes, capítulo 5, versículo 16. Peraí, 5:16? Eclesiastes 5:16. 5:16 tá estranho. Não é. Aqui, acho que é esse aqui. Vamos ler esse aqui, 19. Não, vamos ler o 18. Eis o que vi, boa e bela coisa é comer, beber, gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que fadigou debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riqueza, bens, deu poder para dele comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vinda, porque Deus lhe enche o coração de alegria. Olha só, nós falamos desse versículo, nós falamos sobre o desfrute, né? Irmãs, nós temos que aprender a desfrutar, mas entender que é Ele que nos permite, porque é aqui que nós nos perdemos, é aqui que nós nos deslumbramos. Aí a gente entra numa vibe,
né? Nós entramos numa onda, nós entramos naquela energia, e aí a gente começa a falar, nossa, como eu sou bobinho, né? Todo mundo está fazendo, todo mundo está vivendo, e eu aqui. E aí a gente entra no que todo mundo está indo, ao invés da gente seguir o caminho. E o caminho do desfrute é ele que nos permite, porque está falando é boa coisa você desfrutar, né? No poucos dias de vida que ele te deu. Mas entender que é ele, porque lembra um texto que nós lemos, que falou, sem ele a gente nem consegue, a gente nem consegue desfrutar. Vamos ler Provérbios 17, versículo 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Isso aqui eu quis deixar, irmã, para a gente entender que tudo que nós temos pertence ao Senhor. Tudo que Ele nos deu, os filhos são a glória. A nossa glória, olha que tremendo, mas nós temos que entregá-los ao Senhor. Nós não podemos idolatrar eles, porque senão você começa a idolatrar as coroas. Aí Deus te dá um marido bom, você começa a idolatrar o marido. Aí Deus te dá um trabalho bom, você começa a idolatrar o trabalho. Aí a gente vai tirando o tempo de passar tempo com o nosso amado para idolatrar aquilo que Ele mesmo nos entregou. E aí vamos viver aquilo que nós lemos lá. Já até esqueci onde foi que nós lemos que Deus vai retirar Ezequiel. Vai retirar a coroa, vai retirar o diadema. Tudo é dele. A sua saúde, você, os seus dons, seus talentos. Reconhecer aquilo que você tem talento, reconhecer, sabe, valorizar, porque você precisa reconhecer o que Deus te deu. Ontem eu estava conversando com a Rebeca e ela estava falando que ela foi fazer um negócio que foi totalmente fora lá na escola, teve que fazer uma coisa que era totalmente fora da aptidão dela. E ela falou, nossa, eu fiquei assim, preocupada, ansiosa, né, vai ser difícil, eu não entendo nada disso aqui. Mas aí depois ela falou, tive que fazer uma outra coisa, que aí é a minha área, a minha praia. E eu falei, mas você não ficou preocupada? Você não fica nervosa? Você vai conseguir? Ela, não, porque assim, é muito natural. Então, seus dons, seus talentos, irmãs, são naturais para você. Deus te deu. Deus te deu. É como um médico. Esses dias eu vi uma pessoa falar, médico, tipo que qualquer um podia ser médico, era só estudar. Isso não existe. Isso não existe. Eu posso morrer de estudar, irmã. Se eu não tiver dom, não vou ser médico, não. É um dom. Então, a pessoa, quando ela é médico, que ela nasceu com aquele dom, ela faz aquilo naturalmente. Fazer uma cirurgia para ela é natural. É igual você fazer um arroz lá na sua casa. Coloca, fez, pronto. Quando você tem dom, você flui naturalmente. Então, você precisa conhecer os seus dons. Você precisa reconhecer os talentos que Deus te deu. Se você faz uma comida boa, você precisa reconhecer, e não estou dizendo de orgulho, mas é falar, nossa, pai, o Senhor realmente tem me ensinado, olha que legal, olha como é que é, olha como eu fluo nisso. Porque é você fluindo na onde Deus te chamou que você vai viver seu propósito. Se você não deixar nem fluir o que Deus te chamou para ser, você vai até o que Deus te entregou vai ser difícil. Agora vamos ler aqui Provérbios, capítulo 4, do versículo 1 ao 15, tá? Versículo 1 ao 15. Olha, ouve, filhos, a instrução do Pai. Estais atento para conhecer o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixe o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia do meu pai, denro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire entendimento. Não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Não desampares a sabedoria, é ela que te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é adquirir sabedoria. Sim, com tudo que possuímos, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à sua cabeça uma coroa de graça e uma coroa de glória ela vai te entregar. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras
e te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria eu te ensinei, e pela vereda da retidão eu te fiz andar. E andando por ela, não vai embaraçar os seus pés. Se você correr, não vai tropeçar. Retenha a instrução e não a largue. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entre na vereda dos perversos, nem siga o caminho dos maus. Evita-o, passa por eles, desvia dele, passa de longe, pois não dormem e se não fizer mal, e foge deles o sono se não fizer tropeçar alguém, porque come o pão da impiedade e bebe o vinho da violência. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, mais e mais, até ser dia perfeito. Mas o caminho do perverso é como escuridão. Eles nem sabem no que tropeça. Olha que palavra gloriosa. Olha isso, irmãs, que palavra gloriosa. Não é? Deus está falando aqui para gente que a sabedoria, como nós precisamos da sabedoria, como nós precisamos. E a sabedoria está na palavra. Nós precisamos amar a palavra. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Está falando que se você amar a sabedoria, escutar, ouvir, obedecer, caminhar, você vai receber coroa de glória, coroa de graça. Tá ouvindo os pássaros, irmã? Não sei se está conseguindo ouvir, tá meio longe, mas tá que canta aqui, tá que louva o Senhor. Agora, para finalizar, o último texto, Salmos 21, do versículo 1 ao 13. Salmos 21, versículo 1 ao 13, fala assim. Vamos ver se é esse aqui mesmo. Peraí, vamos ver de novo aqui, irmãs, muita coisa. Salmo 21, versículo 1. O Senhor te responda no dia da tribulação. Do seu santuário. Não tá parecendo que é esse aqui não, mas peraí, eu acho que eu devo ter confundido. Deixa eu só ver se é isso mesmo. É o Salmo 20. Peraí um pouquinho. Salmo 21, versículo 13. Não é esse aqui, mas eu acho que era o próprio Provérbios, tá? Que eu li. Não tá aparecendo, não sei onde está o texto mais, tá? Mas enfim, eu não quero me perder aqui, porque Deus já tem derramado muito sobre nós. Nós lemos o último aqui, foi o Provérbios, né? 4, de 1 a 15. Então, irmãs, sabedoria, tá? Foca na sabedoria do Senhor. Foca em conhecer a Ele. Agora vamos falar aqui sobre essas coroas. Adoração. Você vai colocando a sua adoração e cada adoração que você derramar diante do Senhor, você vai se elevando. Você vai se elevando e você vai crescendo, sabe? Você vai conhecendo quem você é e você vai entregando. Entregue as suas coroas. Sabe? O que derruba, o que mantém derrubado, né? O que mantém ali destronado na nossa vida o ego, o gigante do ego, é a nossa adoração. Porque o ego quer ser adorado. Os gigantes querem sempre ser adorados, irmãs. Os gigantes, os nossos ídolos. Mas nós só temos um para adorar, que é o Rei da Glória. Eu acho que é 21. Vamos ler esse aqui. Vamos ler o 21. Acho que eu estava lendo. Vamos lá. Na sua força, Senhor, o rei se alegra. E como exulta com a tua salvação. Satisfaz-lhe o desejo do coração e não negaste a sua súplica dos seus lábios. Pois o supre de bênçãos e de bondade. Põe-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Era esse texto aqui que eu queria, irmãs. Salmo 21. Olha só. Deus satisfaz o desejo do nosso coração, responde às nossas súplicas e Ele supre de bênção e bondade. E Ele põe na nossa cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, você pede a Ele vida e Ele te dá longevidade para todo sempre. Grande é a glória da sua salvação. De esplendor e majestade o sobrevestiste, pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor,
pela misericórdia do Altíssimo, jamais vacilará. Em nome de Jesus, que Deus nos guarda, sabe, irmãs, de resvalar o nosso pé, de cair e envergonhar o nome do nosso Senhor e perdermos a nossa coroa. A tua mão alcançará todos os seus inimigos, e a tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornará como a fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá. O fogo os devorará, os inimigos que ele está falando. Destruirá da terra a sua posteridade e a sua descendência, e entre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los, porquanto lhe fará voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na sua força, nós cantaremos e louvaremos o seu poder. Olha só. Então, quando Deus nos entregar vitórias, irmãs, quando Deus destruir os nossos inimigos, vamos devolver as nossas coroas. Quais são as coroas que você precisa derramar, colocar diante do Senhor? Sobe, faz como o João, sobe para cá que eu quero te mostrar grandes coisas, mas derrama a sua coroa. Então, o nosso caminho é de avaliar o nosso coração todos os dias e devolver a nossa coroa para o Senhor. Pai, a gente vai ter que colocar diante do Senhor e dizer, Pai, eu sei que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem de Ti e para Ti. Essa é a palavra de hoje, irmãs, que vocês recebam essa graça para que a gente caminhe nesse caminho, sabe? E a palavra. Quer ter sabedoria? Vai aprender com a palavra. Não é só ler, irmãs, não é só ler. Você pode ler a Bíblia toda uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Se você não tiver espírito vivificado, você não vai entender nada. Você não vai conseguir aprender. A palavra é ler, praticar. É tão simples, irmã, a palavra. Quando ela disse, lá em 1 Pedro fala, mulheres, amai os vossos maridos. Quando você lê isso, o que você tem que fazer? Você tem que avaliar. Eu estou amando o meu marido? Né? Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer? Quando a gente lê lá, pais, não instigai a ira nos vossos filhos, não irrita os vossos filhos. Tem hora que a gente irrita os nossos filhos, irmãs. Tem hora que a gente é chata também. Não é só porque a gente é mãe e a gente acha que sabe tudo, tem hora que a gente irrita os filhos, falando a mesma coisa toda hora, ou não dando eles liberdade para eles crescerem, para eles serem quem eles são. Aí você tem que avaliar. Sabe? Quando tudo você tem que avaliar, é um manual da vida. Então essa é a palavra de hoje, que Deus fale ao seu coração. Eu vou deixar uma canção aqui, ela é meia jovem, né? Jovial, mas ela é do Thales e é uma oração aquela canção, é uma oração. Ele cantou para ele mesmo, infelizmente, depois ele resvalou o pé dele na arrogância, foi quebrado como vaso, né? E depois agora tá vivendo mais lá no caminho dele, que eu não sei, mas quando ele cantou aquilo, ele estava vivendo algo, ele estava entendendo o mistério. E eu quero deixar essa canção porque é uma canção que eu amo. E ontem eu até falei para a Rebeca, né, quando ela falou que vai fazer uma coisa, que eu falei, você não fica insegura? E ela falou assim, não, porque é a minha aptidão. Eu lembrei ela dessa canção, eu já estava com essa canção no coração para colocar no nosso devocional, e eu falei, não esquece, hein? Os dons pertencem ao Senhor. A gente também não pode confiar, né? Não, eu sei, eu faço. Eu sempre gosto de lembrar isso, aproveitar que ela é jovem. Ela falou, eu sei. Aí eu fui cantei um pedacinho da canção e ela falou, eu gosto muito dessa canção. Eu falei, pois então. E ela falou, foi interessante, né, mãe, que ele cantou para ele mesmo. Ele cantou para ele mesmo e ele mesmo escorregou. Eu falei, exatamente, exatamente. Davi também, né, irmãs? Davi foi um homem segundo o coração de Deus até resvalar o pé. Todos nós estamos sujeitos. Mas que a gente tem um coração como José, que foge da aparência do mal, que fala, eu vou fazer isso contra o meu Deus? Não tem prazer, irmãs. Não tem prazer maior do que estar diante do Rei da Glória. Não tem prazer maior. O problema é que a gente não passa muito tempo com ele, então depois, quando vem as tentações, qualquer prazer nos atrai. Então essa é a palavra de hoje. Tem uma semana de vitória. Vamos degustar com muita calma esses últimos manjares que Deus está derramando sobre nós. Um beijo, fiquem com Deus e até mais.